Queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, amém? Quero convidá-los a abrir no texto sagrado, Tiago, epístola, nosso querido irmão Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14 ao verso 20. Estamos estudando este documento já. Para ser mais preciso, estamos estudando o documento de Tiago desde agosto. Nós iniciamos em agosto o estudo da carta de Tiago e dia 18 de agosto, para ser mais específico. Então, no decorrer mais ou menos de 1 mês e meio estudando essa carta e tem nos proporcionado reflexões muito importantes acerca de uma compreensão da nossa fé cristã e do exercício dessa fé. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. O texto sagrado diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Verso 15. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, abre aspas, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, fecha aspas, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, abre aspas, vocês têm fé, e eu tenho obras, fecha aspas. Mostre-me essa sua fé, sem as obras, e eu com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Verso 20 e último. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé, sem as obras, é inútil? Até aqui. Mais uma rápida palavra de oração nesta manhã. Amado Cristo, nós somos gratos a Ti, Senhor, mais uma vez, pela benesse, Senhor, dessa ocasião, ó Deus, tão graciosa, de estarmos reunidos num local público de adoração. Ó Deus, um ambiente tão agradável de adoração, com irmãos tão queridos, Senhor. Daqueles que nos acompanham também de forma remota, ó Deus, daqueles que assiduamente têm assistido pregações, exposições da palavra, ó Deus, por intermédio dos canais desta igreja, desta casa de oração. Ó Deus, abençoa cada um deles. Abençoa, Senhor, a exposição pública desta palavra, deste texto. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, ó Deus, e traga a nós a luz do conhecimento daquilo que precisamos, para retornarmos para as nossas casas, com as devidas aplicações e com o devido conhecimento bíblico acerca desse texto, para que assim possamos colocá-los em prática. Assim nós somos gratos a Ti, pelo santo e excelso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nos cabe uma incumbência nesta manhã, um tanto que desafiadora, de muitos desdobramentos que nós temos num texto como esse. Primeiro, nós estamos diante de um texto que ele ainda é, de certa forma, depende das discussões e dos contextos teológicos que o circundam, mas ao mesmo tempo é um texto que, no momento da formação do cânone bíblico, no que diz respeito ao Novo Testamento, foi um motivo de discussão a carta de Tiago. O pastor Jameson apresentou isso para nós, na introdução da carta, inclusive, e o nosso querido irmão Lutero, num primeiro momento, deixou de fora do cânone sagrado do Novo Testamento a carta de Tiago, e ele apresentou razões teológicas para isso, naquele primeiro momento, e depois o mesmo Lutero, já amadurecido e entendendo bem a discussão que circundava aqui sobre a questão de fé e obras, ele volta atrás e, obviamente, o texto de Tiago veio para o lugar onde era lhe devido, que é o cânone do Novo Testamento.
E por que, nesse primeiro momento, recordar desse contexto é tão importante? Primeiro, a gente precisa partir do pressuposto da temática do capítulo 2. A temática do capítulo 2 nos apresenta desdobramentos que, em muitas análises, em muitas perspectivas, nos chamam muito a atenção. Primeiro, porque a igreja primitiva se colocar dentro de uma perspectiva entre pensar em como que a gente, como igreja de Cristo, consegue equilibrar duas perspectivas que no primeiro momento elas parecem bastante antagônicas, mas que de uma forma brilhante, tanto Tiago quanto o apóstolo Paulo conseguem nos apresentar uma união muito coerente sobre fé e obras. E a razão de, num primeiro momento, nosso querido irmão Lutero talvez ter deixado de fora, entre uma das razões, se dá que havia numa primeira circunstância, uma interpretação de que haveria uma contradição entre aquilo que Tiago apresenta no capítulo 2, para aquilo que o nosso querido apóstolo Paulo apresenta em Efésios 2, versículos 8 e 9. Quero utilizar esse primeiro ponto aqui para a nossa contextualização, para a exposição deste capítulo. Primeiro porque nós precisamos entender a diferença conceitual sobre obras. É um primeiro ponto aqui que nos chama a atenção. Por quê? Num senso comum, isso talvez fruto de uma interpretação, de uma herança catolicista romana, nós sempre temos uma compreensão de obras num sentido mais específico. Então, sempre entender, ou sempre compreender a ideia de obras como a caridade em exercício. Inclusive, o nosso irmão Tiago trata disso. E a caridade, tal como nós pensamos, que é a ajuda, o auxílio ao necessitado, faz parte desse combo que Tiago apresenta aqui como obras, mas não só. Então esse é um ponto bem importante aqui. Entendermos qual é a perspectiva talvez de senso comum que nós temos como obras, e a perspectiva que Tiago trabalha aqui como obras, que é uma perspectiva muito mais abrangente, muito mais ampla, da gente compreender a ideia de obras. E que, inclusive, nós vamos concordar com o apóstolo Paulo também, no decorrer da nossa discussão. Quero pedir por gentileza para os irmãos da mídia, por favor, abrirem em Efésios no capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim para os Efésios: porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, isso é dom de Deus. Verso 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, obrigado, irmãos. Veja bem, primeiramente, para a gente se contextualizar do que Tiago trata aqui e do que o apóstolo Paulo trata, a gente precisa entender qual é o problema que o apóstolo Paulo estava tratando com os Efésios e qual é o problema que Tiago está tratando aqui. E aqui a gente precisa utilizar tanto de ferramentas contextuais como hermenêuticas, porque quando nós comparamos textos na Escritura Sagrada, é importante que a gente entenda qual é a intenção do escritor no texto A e a intenção do escritor no texto B. Nessa perspectiva, o apóstolo Paulo em Efésios, ele está tratando da justificação do homem perante Deus. De uma forma mais prática, eu posso dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo, ele está tratando a justificação da fé numa dimensão verticalizada. Paulo diz: pela graça vocês são salvos. Isso é dom de Deus, pela graça, ou seja, não há mérito em vocês para que isso produza salvação. O apóstolo Paulo está tratando do problema sobre a justificação. Sendo que o nosso irmão Tiago aqui, ele está tratando da questão do homem
ou do como o homem pode justificar sua fé diante dos homens. Em outras palavras, se o apóstolo Paulo, ele trabalha a fé em uma perspectiva verticalizada, Tiago trabalha a perspectiva da fé numa perspectiva horizontal. Paulo está dizendo, a fé produzida em vocês é por meio de Deus, e a salvação é mediante a fé, porque pela graça sois salvos. Vocês não têm mérito. Tiago está dizendo, vocês têm fé, então isso tem que ser justificável aos homens. Os irmãos entendem como não há contradição aqui nenhuma entre o que o apóstolo Paulo coloca e o nosso querido irmão Tiago coloca. É claro, obviamente, né, que essa minha breve contextualização não esgota um debate de séculos, mas isso é importante para que a gente entenda que não há nenhuma incoerência aqui entre apóstolo Paulo e entre o nosso querido irmão Tiago, amém? Isso é muito importante. Muito bem. Ou seja, a grosso modo, Tiago explica o lado ativo da fé. Paulo explica uma compreensão passiva, entre aspas, da fé. Passiva porque não depende de mim para a salvação. Não é minhas obras que me salvam. Mas Tiago nos apresenta aqui uma compreensão mais abrangente da compreensão e da ideia de obras. E é isso que nós vamos expor. Amém? Vamos para o versículo 14. Meus irmãos, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Irmãos, nosso querido irmão Tiago, isso já foi comentado aqui em outros momentos. Nosso querido irmão Tiago, ele tem uma argumentação retórica muito interessante. Os irmãos vão perceber que no decorrer do texto, inclusive, nós como leitores, temos uma ideia de como Tiago, ele imaginasse um interlocutor imaginário. É como se ele estabelecesse esse interlocutor imaginário e ele travasse aqui uma discussão. Tanto é que em alguns momentos ele vai dizer, e se disser, ou seja, é como se Tiago estivesse diante de uma outra pessoa, em um debate teológico sobre fé e obras, e Tiago apresentasse para nós quais são os argumentos que esse outro apresenta, e os argumentos que Tiago vai apresentar. Tiago, ele apresenta uma retórica muito boa, do ponto de vista argumentativo, daquilo que ele quer defender. E a gente vai perceber que o nosso irmão Tiago é muito persuasivo, inclusive. Ele não deixa dúvidas. Eu quero chegar no versículo 20, convencido com os irmãos, com essa linha de raciocínio. Tiago não deixa dúvidas que uma compreensão errônea sobre fé e obras não é saudável para nenhum crente, para nenhuma comunidade de fé, para nenhum cristão. Aí veja que ele apresenta duas perguntas aqui, duas perguntas com cunho mais retórico. Em primeiro lugar, meus irmãos, qual é o proveito? Proveito, o termo aqui usado na minha tradução é proveito. Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, e aí ele apresenta a interrogativa. Primeiramente, nós precisamos entender uma coisa. Tiago não está sendo contra uma boa confissão de fé. Em momento nenhum ele é contra isso. Tiago não está dizendo para a comunidade desses irmãos, lembrando que a epístola de Tiago, ela está dentro de um nicho de livros que são epístolas gerais. Então, essas epístolas, elas circundaram por roteiro de várias comunidades, de vários irmãos. Então, ela chegou em vários lugares. Então, esses irmãos que receberam essa carta aqui, de momento nenhum compreenderam a partir de Tiago, que Tiago está dizendo que não é bom que vocês tenham uma confissão de fé, um credo, que vocês tenham uma base bíblica, doutrinária, teológica robusta. Tiago não está sendo contra isso. O problema para Tiago é essa confissão de fé que vocês proclamam. Essa confissão de fé, leia-se, em Jesus Cristo,
que vocês confessam, defendem, pregam, doutrinam, ela não pode ser desacompanhada de uma operosidade de fé. É esse o problema. O problema não é a igreja, a comunidade de fé que tem boa teologia. Pelo contrário, a saúde espiritual de uma igreja depende substancialmente de uma boa teologia, de uma doutrina bíblica, robusta, bem embasada, doutrinária, compreensível, entendível, exposta. Sim, isso é um sonoro sim. O problema é no que essa doutrina bíblica, robusta, gera na igreja, gera na comunidade, gera entre os irmãos. Essa a questão. E Tiago usa aqui a palavra proveito. O que nós entendemos com isso? Que Tiago critica uma concordância intelectualizada de fé. Uma concordância intelectualizada de fé sem uma expressão ativa de obras. Meus queridos irmãos, sempre que eu me deparo com a leitura da epístola de Tiago, uma das primeiras imagens que eu crio é pensando no querido irmão Tiago como um pastor de uma comunidade pregando para aquela comunidade. E ele dizendo: olha, queridos irmãos, vocês têm boa doutrina. Veja, queridos irmãos, vocês têm uma compreensão robusta de fé. Vocês têm um conhecimento teológico, diga-se de passagem até, talvez, invejável. Mas vocês não são operosos. Vocês não são robustos na prática. Vocês não exercitam a fé no trabalho de vocês, na vida pública de vocês, na família de vocês. Essa é a questão aqui. Aí Tiago, ele endossa um pouco mais. É muito interessante a gente pensar. Eu considero de uma forma muito interessante toda a linha argumentativa. Nossa, o apóstolo Paulo, ele tem uma linha de construção argumentativa, da maneira como ele encadeia, da maneira como ele sequencia as ideias, irmãos. Que é primoroso você ler, obviamente, a escritura como um todo, né? Mas falando aqui do argumento de epístolas, é primoroso você acompanhar da maneira como o Espírito Santo iluminou esses homens nessa escrita. E Tiago, ele endossa a questão. Ele diz assim: qual é o proveito se alguém disser tem fé, mas não tem obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Veja, essa fé que Tiago está falando é dessa fé estéril. Essa fé que ele está questionando, essa fé pode salvá-lo? É a fé inativa, estéril, intelectualizada. Vamos voltar para o problema, para o cerne da questão no capítulo 2. A gente precisa ler esse capítulo 2 pensando assim: o que Tiago estava tentando resolver? Quando há 2 terças-feiras atrás, pastor Jamerson pregou 1 Coríntios 7, teologia bíblica sobre casamento, a gente precisa olhar para aquele texto. Qual era o problema que Paulo estava tentando resolver com aquele capítulo 7? Essa é uma estratégia, uma ferramenta interessante para que a gente consiga entender a linha argumentativa do nosso irmão. Quando Tiago diz, será que essa fé pode salvá-lo? Provavelmente ou certamente. Comentaristas abordam isso, doutrinadores abordam isso, que Tiago estava tentando resolver aqui um problema de muitos irmãos, de muitas igrejas, de comunidades daquela época, que provavelmente tinham o seguinte pensamento: a fé que eu tenho em Jesus Cristo, não preciso ou não é necessário transformá-la em obras, porque essa fé que eu tenho, o credo que eu confesso, ele é suficiente. Ele dá conta da minha salvação. Se é que se entende salvação dessa maneira. Talvez alguns irmãos entendiam dessa maneira.
Ou seja, Tiago está questionando essa fé estéril, sem obras, ela pode salvá-lo? Aí tem uma coisa aqui interessante, irmãos, que me chama muita atenção. E a gente precisa entender de que perspectiva essa confissão intelectualizada, desacompanhada de obras, Tiago condena. Quero pedir para os irmãos abrirem, por gentileza da mídia, Lucas 13, verso 6 e verso 7. Lucas 13, verso 6 e verso 7. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Verso 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Obrigado, meus irmãos. Que relação de sentido tem nessa parábola de Lucas com o que nós estamos conversando nessa manhã? Primeiro, na leitura dessa parábola, é notável que há uma expectativa de Jesus de que naquela figueira, na narrativa, o proprietário daquela vinha esperava. Aquele que cultiva esperava, tinha uma expectativa que houvesse fruto naquela figueira. Quando vai-se até a figueira, que só encontra apenas folhas, e por mais que as folhas sejam frondosas, por mais que as folhas sejam até bonitas, mas o cerne da parábola é que não tem frutos. Que aplicação eu quero trazer para nós nessa manhã, com base no raciocínio do irmão Tiago e à luz do texto de Lucas? Talvez muitos de nós, em nossas comunidades de fé, têm folhas frondosas, bonitas, robustas, coloridas, mas não há frutos. Não há evidência de operosidade da fé. E Tiago critica isso de uma forma incisiva. Se para Jesus, nessa parábola, da forma como ele conta, há uma expectativa de frutos, que aplicação no entendimento social nós devemos fazer a partir do momento que a gente publicamente se nominaliza crente? Nas nossas comunidades de fé, das nossas lideranças que nos pastoreiam, você que nos visita, da sua liderança que lhe pastoreia, de uma forma pública, daqueles que sabem que nós somos crentes, de uma boa doutrina, de um bom conhecimento, é esperável que haja evidências de frutos na nossa vida. Quando isso não acontece, há uma quebra de expectativa. É Tiago dizendo para os irmãos: será que essa fé que vocês confessam, isso pode salvá-lo? É essa a ideia. É essa a ideia. Voltando para a imagem hipotética do nosso irmão Tiago como um pastor em 2021, eu quero fazer uma alusão figurativa desse hipotético pastor Tiago da epístola em 2021. Imagine-se que hoje à noite, pastor Tiago, pastor da nossa igreja, você, no momento que publicamente foi apresentado como membro dessa comunidade evangélica de fé, o nosso irmão Tiago, talvez na semana seguinte, fizesse um gabinete comigo e com você e perguntasse: meu querido irmão, muito feliz de recebê-lo aqui, muito feliz de saber que você entendeu o evangelho de Cristo, muito feliz de saber que você compreendeu as bases e os pilares da fé. Mas por favor, querido irmão, me responda uma pergunta: no que você irá se envolver aqui conosco? Talvez esse seria o pastor Tiago, porque no entendimento dele, a confissão pública de membro de uma igreja genuinamente evangélica
não pode ser desassociada de frutos e de operosidade de fé. Talvez esse fosse o pastor Tiago, nos dias de hoje. E talvez ele perguntaria: no que você pretende, meu querido irmão, envolver-se? No que você pretende operar? No que você pretende contribuir? No que você pretende ajudar? Esse é o pastor Tiago dessa epístola. Muito bem, versículos 15 e 16. Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, abre aspas, vão em paz, tratem de aquecer e de se alimentar bem, fecha aspas, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Irmãos, Tiago usa de novo a palavra proveito. A palavra proveito nos carrega a ideia de algo que é aproveitável. Tiago aqui, mais uma vez, ele vai no tocante à necessidade básica de um querido irmão. Ele usa um exemplo parecido, né, em Tiago, no capítulo 1. E esse exemplo parecido que ele usa quando ele diz, olha, o irmão que entra na igreja e entra matrapilho, não entra com uma boa roupa. Ele usa a mesma ideia de exemplos para apontar para a necessidade básica. É como se, na verdade, Tiago, ele quisesse que todos os irmãos, que naquele contexto histórico dessa carta, tivesse contato com essa epístola, entendesse da maneira mais didática, mais clara, mais plena possível, o que é fé e obras. Tiago não queria deixar dúvidas. Aí ele vai numa questão básica, olha, o irmão, se um irmão ou irmã, comentaristas e doutrinadores, afirmam que o uso aqui de irmão e irmã, é apontando para um contexto eclesiástico, igreja. Parecida com a ideia que ele usa no capítulo 1 como sinagoga. Se uma pessoa entrar numa sinagoga, há uma referência religiosa aqui. Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento, e um de vocês lhe disser, entendem aqui o uso desse interlocutor imaginário, um de vocês disserem, por que está entre aspas? Porque a fala do outro, ou a hipotética fala do outro. Vão em paz, tratem de se aquecer, de se alimentar, mas não lhe dão o necessário para o corpo. Qual o proveito disso? O que eu aprendo aqui? Primeira coisa, a falta de empatia com as dores e a necessidade do próximo não é uma evidência de operosidade de fé, da fé. Não é. Nós comentamos isso no capítulo 1. E com base naquilo que o nosso irmão Tiago apresenta aqui, eu quero reiterar essa aplicação. Eu não posso subir a um local como esse público de adoração, cantar com os meus irmãos, louvar com meus irmãos, ouvir a pregação bíblica da Escritura, abraçar os meus irmãos, apertar as mãos, conversar sobre fé, sobre a vida com eles, e olhar no rosto deles, sabendo que eles têm uma necessidade que eu posso acudi-la, e eu não acudo, eu não posso voltar para casa, compreendendo que há proveito nessa minha compreensão de fé. Eu não posso almoçar hoje, sabendo que um irmão querido na fé, ontem eu tive conhecimento que ele não tinha o que comer no almoço. Eu não posso almoçar hoje em paz e tranquilo. Eu não posso, meu querido irmão. Nós aprendemos isso com o Tiago. Eu não posso. Eu não posso ser alheio a isso. Eu não posso fazer pouco caso disso. Eu não posso desconsiderar isso. E à noite, nesse local público de adoração, afirmar no meu coração, eu tenho fé em Jesus Cristo. Eu não posso fazer isso. Tiago fala, essa sua fé, Leandro, se você fizer isso, não tem proveito. É inútil, é morta, é estéril, Leandro. Você não pode comer em paz, sabendo que o querido irmão na fé não tem amanhã o que colocar no almoço. Você não pode.
Eu não posso. Se eu confesso Jesus Cristo, se eu confesso o seu evangelho, se em mim há evidências de regeneração, eu não posso comer em paz se o meu querido irmão não tem o que colocar na mesa. É essa a ideia que Tiago nos ensina aqui. Eu quero colocar uma aplicação que ela é muito rica para nós. Em forma de pergunta também. Se Tiago fala aqui de necessidades e provisão material, cabe também aqui nessa análise dos irmãos que há necessidade de provisão espiritual, emocional. E aí, irmãos, a gente precisa pensar, num local público como esse nosso de adoração, quantas vezes pedidos de oração são feitos aqui? De irmãos doentes, necessitados, por uma situação de família, de doença. Quantas vezes nós levamos esses pedidos de oração para a nossa dieta diária de oração? A gente tem que pensar nisso. Irmãos que se submetem a cirurgias graves, delicadas. Irmãos que estão passando por problemas de saúde. E pedidos de oração são feitos aqui em finais de culto, ou nas terças de oração. Nós precisamos carregar esses pedidos conosco. Levar conosco esses pedidos. Se talvez dentro da nossa rotina talvez não há, é necessário que exista, mas talvez em uma semana, em um dia, você não teve o momento de qualidade melhor possível de oração, como entende-se do melhor possível que esteja, mas lembre-se dele na sua rotina. Paulo diz: orai sem cessar. Você está indo para o trabalho, lembre do seu irmão. Se você está voltando para casa, lembre do seu irmão. Você está fazendo uma caminhada, lembre do seu irmão. Senhor, derrama graça naquela cirurgia. Senhor, aquele irmão que está doente, eu nem conheço ele. O pastor pediu oração por ele. Senhor, derrama graça naquela vida, Senhor. Faz com que ele possa voltar para a igreja, Senhor, curado, restabelecido. Tiago nos ensina isso. Tenha empatia com o seu irmão. Pedidos de oração são feitos, não volte para casa indiferente. Isso nós aprendemos com Tiago aqui. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante aqui? No versículo 16, quando ele usa a fala do interlocutor, né? Vão em paz. Tratem de aquecer e de se alimentar bem. Olha que coisa interessante aqui. Essa fala que Tiago usa aqui é uma fala de alguém que é alheio com o problema do outro. Ô, meu querido irmão, é porque nós vamos orar pela vida do irmão. O irmão perdeu o emprego. Vá em paz, meu irmão. Deus abençoe lá, que dê tudo certo, viu? Depois não lembra mais do irmão, não ora pela vida dele, não coloque ele em oração. O querido irmão está doente, está precisando de ajuda, de oração. Que Deus ajude, que Deus abençoe, né? Despreocupado, indiferente. Tiago critica isso. No momento que a gente faz parte de uma comunidade de fé, irmãos, a compreensão metafórica de igreja é corpo. Eu não consigo trabalhar bem. Meu pé estiver doendo, eu vou trabalhar bem? Eu não vou trabalhar bem. O dedo mindinho está doendo, eu vou trabalhar bem? Eu não vou trabalhar bem. Mas só o dedo mindinho, mas faz parte do corpo. É assim o pensamento de igreja que Tiago nos ensina. Aí Tiago continua, versículo 17. Assim, olha que interessante, né? Ele construiu todo o argumento, ele fala assim: também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se eu confesso Jesus Cristo, faço parte de uma comunidade de fé, sou bem doutrinado,
tenho uma teologia saudável, mas eu sou indiferente. Indiferente. Não sei quem está doente, não sei das campanhas que a igreja faz. O irmão que fez cirurgia, nunca mais eu soube, nem perguntei, nem vi, nem lembrei também. Se eu sou assim, Tiago diz, Leandro, essa sua fé é morta. Inútil, se você é assim. Leandro, se você almoçou hoje e seu irmão estava com fome, você sabia e podia ajudar e você não fez, e você hoje almoçou tranquilo, sua fé é morta, Leandro. Sua fé é morta. Sabe com que nós aprendemos isso de uma forma espetacular com os apóstolos? Eu fiz menção desse texto, a gente não precisa abrir, mas para Pedro, para os apóstolos do primeiro século, por mais poder e sinais que fossem evidenciados nas ruas, pregação da palavra, coxo que se levantasse, cego que via, e no livro de Atos a gente percebe a operosidade do Espírito Santo em tudo isso, mas para eles, se o irmão se não tivesse comida no prato, a fé deles não era operosa. Pedro nos ensina isso. Por isso que no capítulo 6 de Atos, na constituição dos diáconos, ele diz: levantem 7 homens, deem provisão às viúvas helênicas, e nós continuaremos em oração e na pregação da palavra. Mas vamos levantar pessoas que dê conta disso. Porque a gente não quer chegar numa cidade, pregar o evangelho, sinais e prodígios, e que pessoas estejam passando fome. Nós aprendemos isso com os apóstolos. É isso que Tiago quer ensinar aqui. Por isso que ele diz, assim também, essa fé é morta. Assim também, essa fé é morta. Quero pedir para os irmãos da mídia, por gentileza, abrirem Mateus 13, do 21 ao 23. Mateus 13, do 21 ao 23. Olha que interessante. Nesse texto, Mateus 13, 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação de riquezas o sufoca a palavra e ele fica infrutífero. 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que esse texto de Mateus corrobora com o que o nosso querido irmão Tiago prega? Que parece que existe uma grande dualidade aqui. Fé temporária e fé permanente. Fé temporária. Recebeu com alegria. Batizou-se. Veio para a comunidade. Começou a participar dos cultos. Essa fé, ela enfraquece. Claro que no texto de Mateus tem uma questão específica, que é na perspectiva das provações, das angústias. Mas eu quero aplicar aqui a diferença para aquele que tem uma fé permanente. Para a boa semente que caiu em boa terra. Segundo Tiago, como é que a gente entende isso? Fé temporária, morta e inoperante. Fé permanente, frutífera, operosa. Verso 18 e 19. Mas alguém dirá, olha o interlocutor. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Fecha aspas, porque é a fala do interlocutor. Agora, Tiago dizendo, mostre-me essa fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Vamos entender isso aqui? Primeiro, Tiago desafia o interlocutor.
Veja que o verbo aqui é o verbo mostrar. O que Tiago está dizendo? Se no primeiro momento tem um argumento, você tem fé e eu tenho obras. O que Tiago está querendo dizer com isso? Existe essa ambivalência. Há pessoas que defendem isso. Há pessoas que elas tentam justificar sua falta de operosidade dizendo, eu tenho fé. O que eles dizem como argumento? Você está querendo usar as obras para justificar a minha fé ou dizer que é melhor que a minha fé. Tiago não está querendo dizer isso. Tiago não está dizendo para o interlocutor, tenha mais obras e menos fé. Tiago não está dizendo isso. Tiago, então, ele fala, mostre-me, está no imperativo. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Meus queridos irmãos, se a gente gastasse pelo menos 5 minutos pensando em todas as personalidades bíblicas de Antigo e do Novo Testamento, profetas, sacerdotes, reis, pregadores, teólogos, se a gente parasse para gastasse 10 minutos fazendo uma lista e tentasse encontrar na Bíblia um momento em que a Bíblia nos respalde que não há operosidade de fé nesses personagens, a gente se decepcionaria. Eu não conheço uma personalidade historicamente bíblica do Antigo e do Novo Testamento que não seja evidente operosidade da fé nele ou nela. Quando Tiago desafia o interlocutor, Tiago está dizendo o seguinte: se a fé não está arraigada num coração que crê, é palavra vazia. Palavra vazia. Me parece que se o nosso irmão Tiago, ele tivesse na nossa época, como pastor de uma comunidade, como nós imaginamos, Tiago, ele teria uma oposição feroz contra o nominalismo evangélico. O que a gente entende como nominalismo evangélico? O crente nominal. Ele está em comunidades, participa de cultos, está em hall de membros, batizou-se, muitos deles, e escutam os mesmos sermões que toda igreja escuta, ele escuta. Muitos deles bem pastoreados, bem ensinados, mas a fé deles são palavras vazias. Se chegar no trabalho e perguntar por ele a um outro, e porventura se disser que aquela pessoa, essa suposta, é crente, é vergonhoso a cara das pessoas. É vergonhosa a expressão que as pessoas fazem. Por quê? As folhas são frondosas, bonitas, coloridas, mas não tem frutos, não tem operosidade neles, são estéreis, são inertes. Tiago nos ensina sobre isso. Não há neles percepção de que são operosos e de que diga, esse rapaz de fato é mesmo. De fato é mesmo. Isso não tem a ver com obras de caridade apenas. Isso tem a ver com obras de piedade, de conduta, de caráter, de comportamento, de postura, de educação, de boa ética. Isso está no combo de obras.
pensando em piedade. O que corrobora ainda no meu modo de ver no verso 18 e 19? Se uma pessoa tem apenas conhecimento de que Deus é um só, e não possui nenhuma vivência de fé, ela é pior do que os demônios. Vamos entender isso? Verso 19. Para a gente entender melhor, deixa eu voltar ao 18. A gente entendeu o raciocínio todo. Mas alguém dirá, abre aspas, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? De novo, Tiago, a pergunta retórica. Faz muito bem. Eu amo esse faz muito bem aqui. Eu não sei em outras traduções. Eu sempre gosto de pregar com a Nova Almeida atualizada. Eu sempre gosto de pregar nela. Mas é como se Tiago dissesse assim: ok, que bom para você. Que bom que você pensa que Jesus Cristo é um só. Estou muito feliz com isso. Que bom que você confessa que Jesus Cristo é o unigênito do Deus vivo. Que bom. Estou muito satisfeito com a sua resposta. Até os demônios creem o que você crê. Detalhe, eles estremecem. Vamos entender isso? O que Tiago está querendo dizer com isso? Por que Tiago traz essa afirmativa aqui, dessa maneira, no meu modo de ver tão brilhante? Veja bem, é consenso de que uma comunidade de fé, uma igreja bíblica, de escopo bíblico, pilar bíblico, ela reconhece Jesus Cristo como unigênito do Deus vivo e que só por intermédio dele há salvação. Não há dúvida quanto a isso. Sendo que uma questão aqui interessante é que Tiago apela para a questão prática, mas Tiago também apela, no meu modo de ver aqui, numa questão teológica também. Certo, você reconhece Jesus Cristo, que a fé nele, que é um só Deus. Lembre-se também aqui, irmãos, que esse contexto dos primeiros séculos aqui também, muitos irmãos que estavam fazendo parte dessa comunidade de fé aqui, eram irmãos que vinham do politeísmo, que vinham da idolatria. Então, é claro que uma das defesas teológicas, sobretudo dos primeiros teólogos aqui da fé, entre os escritores de epístola, é reconhecer Jesus Cristo como um único Deus. Então Tiago diz, vocês reconhecem isso, mas tem um ponto. Até os demônios reconhecem também. Até os demônios reconhecem que ele é um só Deus também. Até os demônios creem. Você usar esse argumento para dizer que a sua fé é maior do que obras ou que não precisa de obras, em outras palavras, é falacioso. Em outras palavras, você diz que conhece, é Tiago dizendo para o interlocutor, você diz que conhece doutrina, diabo conhece. Você diz que reconhece Jesus Cristo como unigênito e santo do Deus, o diabo reconhece. Em outras palavras, sua nominalização de crente é tão falaciosa quanto os demônios creem que Jesus Cristo é Deus. Os irmãos entendem como é que Tiago pensa de uma fé sem operosidade? Os irmãos entendem como é que Tiago interpreta essa fé em Jesus Cristo morta de operosidade? Pedi para os irmãos abrirem, por gentileza, em Marcos 1, 23, 24. Marcos 1, 23, 24. Olha esse episódio. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir?
Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Obrigado, meus irmãos. Quem falou isso aí? O demônio falou isso aí. O demônio disse: tu és o Santo de Deus. Eu sei. O demônio, o diabo falou. Eu usar como argumento da minha negligência de prática de fé, justificar que a minha fé que eu tenho em Jesus Cristo não me respalda, eu orar pelo outro, eu ajudar o outro, eu ser operoso, que comparação tem com essa fala que a gente vê aqui em Marcos 1? Ou seja, tudo que eu nominalizo, se a minha fé é nominal, irmãos, essa é a questão. Se a minha fé é nominal, se a minha fé é inerte, se ela não tem obras, se ela não é operosa, se ela não tem frutos, é como se Tiago dissesse: meu querido irmão, tudo isso que você diz, até os demônios dizem também. Tudo que você está dizendo que já conhece de doutrina, ele conhece também. Ele sabe também. Último verso, para a gente encerrar. Verso 20. Eu quis hoje parar no verso 20. Eu entendo que eu entendo que toda essa linha de raciocínio aqui, ela vai do 14 ao 25. Eu preferi até o 20, que eu entendi que eu conseguiria expor com mais qualidade, e a gente não correria tanto. Olha o verso 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Tolo. Vamos traduzir o que Tiago está falando de forma nordestina, mas bem educada, é claro, é óbvio. É Tiago dizendo: você não possui base para sua argumentação sobre fé e obras. Ou seja, meu querido irmão, sua defesa de dizendo que fé não precisa de obras é uma falácia. E, traduzindo, Tiago dizendo, é como se ele falasse: meu querido irmão, suas palavras e seus argumentos são infundados. Você não tem base para defender isso. O que significa? A luz do escritor sagrado, dessa epístola sagrada, desse texto sagrado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, à luz do que Tiago nos ensina aqui, se eu voltar para casa hoje, almoçar em paz, sabendo que meu irmão não tem o que comer no prato, e voltar para cá à noite cantando Colossenses 1 com toda a alegria do mundo, meu querido irmão, da forma como o Tiago está dizendo aqui, sabe o que Tiago está nos ensinando? Querido irmão Leandro, repense a sua regeneração. Os irmãos entenderam plenamente o que o nosso irmão Tiago nos ensina aqui. Se eu almoçar hoje, sabendo que meu irmão não tem o que comer no prato, e eu posso ajudar, e almoçar em paz, e voltar para cá cantando e abraçando os irmãos à noite, com toda a alegria do mundo, distribuindo sorrisos, e voltar para casa em paz, pelo que Tiago me ensina aqui, Tiago está dizendo: Leandro, questione sua regeneração, meu irmão. Porque sua fé é morta, estéril e inútil. Duas aplicações finais. A primeira, daquilo que eu acabei de afirmar para os irmãos.
se nossa... Eu queria que a gente, nessa aplicação final, eu queria que, metaforicamente, a gente, por um minuto, ou durante a semana, ou durante, não sei, durante o dia, eu queria que a gente voltasse para casa com essa imagem. Eu sou uma figueira. Eu quero voltar para a imagem do que nós vimos em Lucas, da parábola da figueira. E eu queria que a gente olhasse para nós como uma figueira. E a gente tentasse pensar em nós, na nossa carreira de fé, na nossa vida. E desde o tempo que eu confessei publicamente que Jesus Cristo é meu Senhor. E eu queria que a gente olhasse para nós como uma figueira. E a gente diagnosticasse se ela é frondosa em folhas, mas se ela é pobre em frutos. Queria que a gente voltasse para casa com essa imagem. Essa é a primeira aplicação. E a segunda, uma comunidade de fé, reconhecidamente bíblica e exemplar, é aquela que apresenta fé sólida e fé praticante. Para encerrar, quero pedir para os irmãos abrirem 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Lembrando, 1 Tessalonicenses 1, 3, isso mesmo. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, do que, irmãos? Da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e a firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meus irmãos. O que Paulo está dizendo para os Tessalonicenses? Nós lembramos de vocês, porque vocês têm boa teologia, e a boa teologia de vocês evidencia a operosidade da fé.